A igreja discorda de sua prática, mas se você entrar numa igreja evangélica, não vão te xingar, não vão te bater, não vão te humilhar. Exatamente. Você vai ouvir a palavra vai te acolher como uma alma que precisa de salvação. Olha, eu acho que ainda é um tabu muito grande falar sobre gênero e sexualidade na igreja, porque não existe esse assunto lá. Eu acho que existe uma parede que você não consegue ver além daquilo. Então, para mim, foi muito difícil. O que será que ele quer dizer quando fala sobre uma parede, uma barreira que não deixa ver além do outro lado? O que será que ele quer dizer quando ele fala que esse assunto não existe dentro da igreja? Ora, a igreja trata de diversos assuntos. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas irmãs aqui do canal Palavra Revelada. Já vamos aqui diretamente para o assunto do conteúdo de hoje, do vídeo de hoje, que é um assunto, digamos que bem delicado, né? Para a gente poder conversar, mas o ponto principal que eu quero chegar aqui, você já vai entender. Deixa eu colocar aqui na tela certa. É o seguinte. Aqui eu acho que fica legal assim. Está repercutindo este vídeo aqui de JA quando ele faz um breve comentário em uma entrevista onde é falado sobre a conversa sobre a homossexualidade dentro das igrejas. Ele tece ali algumas opiniões e tem alguns flashes rápidos que aparecem aqui neste vídeo que eu gostaria de comentar aqui com vocês, e já vou soltar aqui para você ver também juntamente comigo. Vamos ver aqui. Olha só. Olha, eu acho que ainda é um tabu muito grande falar sobre gênero e sexualidade na igreja, porque não existe esse assunto lá. Eu acho que existe uma parede que você não consegue ver além daquilo. Então, para mim, foi muito difícil. O que será que ele quer dizer quando fala sobre uma parede, uma barreira que não deixa ver além do outro lado? O que será que ele quer dizer quando ele fala que esse assunto não existe dentro da igreja? Ora, a igreja trata de diversos assuntos. Dependendo do culto, ele vai tratar de alguns assuntos, vai de culto para culto. Mas interessante é que quando se trata de uma pregação, vai falar de vários assuntos. E assim, não tem como falar somente em um assunto, né? A não ser que as igrejas façam igual fez o pastor André Valadão, porque quando se fala, aí leva processo, não é assim? Não foi isso que aconteceu? A igreja de André Valadão, ele se levantou para pregar somente sobre o assunto, e aí, né, esse vídeo antigo de JA que está surgindo agora, está dizendo que a igreja não fala. E quando fala, meu irmão, minha irmã, quando fala, aí querem calar. Será que não seria por isso que não fala? Mas ao contrário, sempre falou, sempre foi contra a prática. A igreja sempre foi contra a prática. A igreja acolhe, só que quem não aceita são os outros. E alguns aceitam e são transformados, porque tem transformação de vida. Sim, eu vou mostrar para você. Porque eu não sabia que existia a possibilidade de conversar sobre isso. Eu recebi muita gente que se identificou com a minha história, porque a igreja está lotada e abarrotada de LGBTs dentro do armário. Que a minha história não é exclusividade minha, ela é a história de muitas pessoas dentro da igreja. Eu acho que apesar de nós cultuarmos divindades, nós sempre vamos lidar com seres humanos. Eu acho que isso é um fato, e eu sempre tive essa maturidade de saber que, independente no que eu acreditava, eu teria que lidar com seres humanos. Seres humanos têm as suas diferenças, têm as suas fraquezas, têm as suas falhas, e a gente sempre vai ter que lidar com o amor e o ódio, não somente na religião. Parafraseando aqui, algo que... Agora deixa eu parar aqui. Você viu que ele falou sobre cultuar divindades. Ele... eu não sei se eu posso falar ele, eu tenho que falar ela. Hoje o negócio tá feio, né? Eu nem sei como chamar aqui. Mas é o seguinte:
anteriormente, na época que ele cultuava a Deus, que ele adorava a Deus, ele não falava em divindades, porque o cristianismo, nós sabemos muito bem que nós adoramos somente um Deus, uma divindade. Aí, depois que se transforma, passa a acreditar em outras divindades. Assim, a decisão de cada um, ninguém tem nada a ver com isso. Todos têm o livre arbítrio, né? Cada um faz a sua escolha. Mas aí é que tá. Quando a gente chega nesse ponto aqui do vídeo, você vai ver, eu acho que é um padre que vai falar aqui. Ele vai comentar sobre algo que eu achei interessante. Ele diz que se for para esse tipo de paraíso, onde Deus ele é homofóbico, ele não quer estar nesse paraíso. Isso aqui faz parte da entrevista. Dá uma olhada. O arcebispo Desmond Tutu disse outro dia: eu me recusaria a ir para um céu de um Deus homofóbico. Seria completamente contrário a tudo que eu penso e reflito sobre o que é Deus. Se Deus é amor, descrito tantas vezes no Novo Testamento, como pode um Deus ser homofóbico? Como pode existir? Deus é amor, descrito tantas vezes no Novo Testamento. Um versículo que todos eles conhecem, que é João 3,16, que fala do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. No final desse texto, né? No contexto, no final desse texto de João 3,16, você encontra que Deus também ira. Então, Deus não é só amor, ele também ira. Tira um céu, um paraíso homofóbico. Se isso é paraíso, eu me recusaria a ir para esse tipo de paraíso. Aqui finaliza o vídeo. Ele se recusa a ir para esse tipo de paraíso. A Bíblia era muito clara enquanto o céu e o inferno. Lá relata os que ficarão de fora. Gálatas capítulo 5 fala daqueles que não herdarão o reino de Deus, onde vai falar sobre as obras da carne, onde vai falar sobre o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, de pessoas que não têm um domínio com os seus próprios desejos, não tem domínio sobre os seus próprios desejos. O interessante que eu quero colocar aqui para você é que esse pessoal aí, o que eles estão fazendo é tentar infiltrar na mente de jovens, porque possuem muitos e muitos seguidores, dizendo que não existe transformação. Eles estão pregando que não tem transformação de vida. Repito, cada um faz o que quer da sua vida. Eu não posso te salvar, seu pai e sua mãe não podem te salvar. A salvação é individual. Basta você crer no Senhor Jesus, obedecer, ser submisso à vontade dele. A Bíblia diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Faço a vontade de Deus e não a minha. Eu não posso me submeter aos meus desejos. Assim, eu não estarei servindo a Cristo. Pois bem, falam que não tem transformação, que isso não existe. Quero te mostrar. Catilares, agora Carlos Manuel. Preste atenção. Sou uma ex-mulher trans. Eu comecei a minha transição, eu tinha 16 anos. Comecei a tomar hormônios femininos com 17. Coloquei as próteses com 18 anos. Eu sei que vai haver muitas perguntas, tipo como essas. O que aconteceu? Você se arrependeu? Você foi oprimido pela sua família? O que deu para você desistir da sua transição? A história é um pouco longa. O que me fez desistir de mim mesmo foi o meu encontro com Jesus Cristo. E com ele, eu estou aprendendo a renunciar, a negar o meu eu, a negar a si mesmo. Então, meus irmãos, já vai comentando aqui. Você acredita que existe transformação de vida? Eu não estou falando de cura, estou falando de transformação de vida. E repito, eu respeito a todos. Respeito
a todos. Quer ser o que você quiser ser, seja, tá? Quer servir a Deus? Eu te falo, não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir as suas próprias vontades e desejos e servir a Jesus. E coloca aí, o que você acha? Você acredita na transformação de vida do ser humano? Você acredita que o ser humano pode conhecer a Cristo, conhecer a sua palavra na sua essência e ser transformado? Ser liberto? Você crê nisso? Comente aqui e dá uma olhada só no que nesse comentário aqui do pastor Eliseu Rodrigues. Vou colocar pelo celular para talvez tenha algum tipo de direito autoral aqui, porque tem uma música de fundo, mas vamos ver se dá para você entender, né? Dá pra gente entender melhor aquilo que se trata. A verdade tem que ser dita, mas a Bíblia diz que ela tem que ser dita em amor. Em que sentido em amor? Amor pela própria verdade e amor pela alma das pessoas. A homossexualidade é pecado. Deus abomina a homossexualidade do mesmo modo que abomina o adultério, a prostituição. O fato da pessoa ser homossexual não significa que ela é pior do que o hétero que vive na prostituição. A Bíblia exige santidade do hétero como daqueles que têm desejos homossexuais. Ambos precisam passar pela porta estreita, ambos precisam se arrepender de seus pecados. Agora, esse grupo LGBT e esses acréscimos que eles fazem aí se perderam na tentativa de terem respeito, na tentativa de lutarem para conquistarem respeito, se perderam, desrespeitando o único povo que de fato se interessa para a salvação da alma. A política pode apoiar, seus amigos podem te apoiar, a mídia, mas está todo mundo te levando para o inferno. A igreja discorda de sua prática, mas se você entrar numa igreja evangélica, não vão te xingar, não vão te bater, não vão te humilhar. Você vai ouvir a palavra vai te acolher como uma alma que precisa de salvação. Agora, se vocês se juntam em grupos que tem essa parte militante, que excede e quer falar de lá para cá, vai ouvir daqui para lá. Não adianta tentar calar a voz da igreja. A verdade tem que ser dita, mas Muito bem, você viu aí que a igreja, ela acolhe, a igreja, esse povo é o povo que mais quer ver o bem dessas pessoas. Por quê? Porque a igreja, ela prega, sempre pregou contra o pecado, porque ela quer ver a salvação dessas almas. É simples e objetivo. Tudo isso, toda a pregação contra a prática é porque a igreja quer ver a salvação dessas almas. Mas você é livre para deixar aqui o seu comentário. Qual que é a sua opinião? Expresse aqui a sua opinião nos comentários. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.